onde todos falham, Jesus é perfeito. E é isso que renova a nossa esperança. Talvez um dos grandes desafios da vida seja o de lidar com a frustração. A frustração diante daqueles de quem nós esperávamos mais, de quem nós esperávamos algo melhor. E em alguma dimensão, em alguma área da vida, todos nós já tivemos que lidar com algo do tipo. Talvez você tenha depositado a sua confiança num político, num governante, e tenha confiado o seu voto, tenha confiado naquela pessoa para realizar algo, e de quem você esperava justiça, você colheu corrupção. De quem você esperava um bom governo, você colheu abandono. Talvez você tenha depositado a sua confiança na justiça, mas de quem você esperava justiça, você colheu injustiça, colheu incerteza. Talvez você tenha depositado a sua confiança num casamento, num marido, numa esposa, e tenha tido a infelicidade de colher infidelidade, traição, abandono. Talvez tenha depositado a sua confiança num pai, numa mãe, e tenha colhido o descaso, o abandono. O fato é que, ao longo da vida, nós estamos sempre depositando a nossa confiança em alguém, em alguma circunstância, em pessoas. Mas com grande constância, nós estamos sendo frustrados e lidando com a frustração e diante da frustração sendo lembrados e confrontados com o fato de que as pessoas são imperfeitas, as pessoas falham, elas vão deixar a desejar. Às vezes você confia num líder, confia num pastor que vai cuidar e recebe o contrário. O fato é que nós temos que nos lembrar de que é de Jesus quem de fato nós devemos esperar a perfeição, o cuidado. A nossa esperança deve estar renovada sempre no Senhor. Para não lidar com as frustrações e para não ter que se frustrar e se magoar, muita gente escolheu passar a vida ignorando os outros e não criando expectativa. A melhor forma de não se frustrar é não ter expectativas para serem frustradas, mas isso também é uma forma muito triste de viver. Porque você acaba se afastando de todo mundo, se fechando para todo mundo e se priva de viver muitas alegrias com medo de viver algumas dores. A palavra do Senhor nos ensina a entendermos o outro como falho que ele é e aceitarmos que as pessoas serão falhas, que elas irão falhar com a gente, que elas vão pisar na bola, que elas vão pecar contra o Senhor, vão pecar contra nós. Nos ensina a perdoar e a lidar com tudo isso. Mas acima de tudo isso, a palavra nos ensina a confiar no Senhor e a entender que o único digno, de fato, de todo alvo da nossa confiança é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e aquele que há de governar sobre toda a criação e no qual nós esperamos a redenção final de toda essa criação que hoje está tão repleta de falhas, de equívocos, de pecados. Hoje a nossa leitura nos levou ao texto de Isaías. Isaías capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. E nós temos aqui mais uma passagem no capítulo 11, mais uma profecia que diz respeito, mais uma profecia messiânica de Isaías, onde ele faz menção a essa restauração que viria no Messias, a quem eles aguardavam. No capítulo 10, o profeta continua anunciando o juízo de Deus e sobre as injustiças, sobre os males daquela sociedade. Ele fala, olha, que aflição espera os juízes injustos, os que decretam leis opressoras, os que não fazem justiça aos pobres, que negam direitos aos necessitados, aqueles que estão explorando as viúvas, os que tiram proveito dos órfãos. Que aflição espera por esses? E de fato esse mundo está repleto de gente assim, de gente má, de gente perversa, de gente que talvez não haja por maldade deliberada, mas que comete tantas injustiças nas suas falhas. Ele fala sobre a aflição que espera pela Assíria, o império maldoso, o império perverso, quem o Senhor inclusive usaria para trazer juízo sobre Israel, mas o Senhor deixa claro que ele é quem usaria a Assíria e no tempo certo também lidaria com ela e traria juízo para a Assíria. Mas o Senhor deixa claro que esse juízo não seria para destruição, seria para o renovo,
para a restauração. Ele viria para reconstruir essa nação, que há muito tempo havia se afastado dele. Há mais de 200 anos, uma série de reis que governaram o reino de Judá vieram abandonando, se esquecendo do Senhor e guiando esse povo para cada vez mais distante do Senhor. E é por isso que o Senhor, através do profeta, anuncia essa mensagem de esperança, de que um dia, apesar de tudo isso, de toda essa maldade em que o reino se viu imerso e na qual essas pessoas se perderam, seria história, ficaria no passado. E essa criação, esse reino, tudo isso seria renovado em Jesus. E é o texto que nós vamos encontrar no capítulo 11, e a partir do verso 1 o texto diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará o renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto. E aqui ele fala sobre Jessé fazendo menção à linhagem de Davi. Jessé, se você se esqueceu, Jessé é o pai do rei Davi. Então, quando ele fala que da linhagem de Jessé vai brotar um renovo, um galho novo, um ramo novo vai brotar dessa raiz, ele está falando sobre essa descendência de Jessé, que é a descendência de Davi. E ele fala sobre esse broto, esse novo ramo que vai brotar, porque esse tronco foi cortado. E de fato, a partir desse domínio da Assíria, desse domínio que viria sobre o reino de Israel, nós tivemos os últimos reis humanos desse reino. A partir dali, o reino de Israel estaria sempre sendo dominado por algum outro povo, por alguma outra força. Por mais que eles voltaram para a terra, eles nunca deixaram de ser governados por outro império, não tiveram reis que de fato dominaram, que de fato tiveram o controle. E nesse contexto, o Senhor, através do seu profeta, anuncia, olha, essa linhagem aqui será encerrada, esse reino será aqui encerrado, mas não é o fim dessa raiz. Brotará um ramo que ainda dará frutos. Esse broto, esse ramo de renovo virá. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência. Nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com força diante de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, os seus filhotes descansarão juntos, o leão comerá capim como a vaca, e o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras, e em todo o meu santo monte não se fará mal, não haverá destruição, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Se nesse mundo nós estamos sempre sendo confrontados com a maldade, com as imperfeições e com a frustração que passamos diante do mal que as pessoas nos causam, o profeta anuncia uma mensagem de esperança, dizendo a esse povo que vislumbrava os males que estavam por vir, o juízo decretado pelo Senhor, o império da Assíria que crescia e que em breve estaria sobre eles, e botando abaixo tudo que eles construíram ao longo de tantos séculos. O Senhor anuncia, isso não é o fim. Aguardem, esperem por aquele que virá. Por esse que virá dessa mesma raiz, dessa raiz de Jessé, o descendente de Davi, mas que esse sim terá o Espírito do Senhor sobre ele. E onde todos os outros falharam, ele será perfeito. Onde houve injustiça, onde os reis e tantos reis e juízes governaram com injustiça, fizeram injustiças com as viúvas, se aproveitaram dos órfãos, não julgaram as causas como deveriam, esse rei será
pleno, cheio do Espírito de Deus, o espírito de sabedoria, um espírito de discernimento, um espírito de conselho e de poder, um espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não vai julgar você pela aparência. Talvez as pessoas tenham te julgado a sua vida toda pela aparência. Ele não vai julgar. E ele nem vai te acusar com base nos rumores, com base nas fofocas. Talvez hoje você esteja aí tentando se desviar das conversas a seu respeito. Um conselho? Deixe isso para lá. Deixe que o Senhor te justifique. Às vezes a gente se desgasta muito tentando se preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós, o que dizem a nosso respeito. É melhor deixar para Ele. É melhor deixar que aquele que nos conhece, que não nos julga pela aparência, que conhece o seu coração, que Ele seja o seu juiz. Ele não vai te julgar de forma injusta pela aparência, nem com base nos rumores. Ele vai fazer justiça aos pobres. Ele vai tomar decisões imparciais e em favor dos oprimidos. Toda a terra vai estremecer diante da sua palavra e ele terá poder sobre tudo, sobre todos. A verdade, a justiça serão sua vestimenta. Haverá paz e haverá harmonia. E ele usa a ilustração dos animais que conhecidamente são opostos, são inimigos, para mostrar essa harmonia que haverá nesse reino que Jesus governará. O lobo vai viver com o cordeiro, o leopardo junto do cabrito, o leão e a vaca vão pastar lado a lado. Seus filhotes estarão juntos. A criança vai colocar a mão no ninho de víboras e ela não vai ter medo e não se fará mal, não haverá destruição. Porque toda a terra, essa frase é muito linda, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. É por esse reino que nós aguardamos. É esse reino que renova a nossa esperança. Esse é o broto de renovo que aguardamos, que essa terra já viu quando o Messias veio e que agora aguarda o seu retorno para a concretização de tudo isso. Na primeira vinda de Jesus já contemplamos muito dessas características. A sua justiça, a sua sabedoria, o seu discernimento. Agora nós aguardamos o dia em que ele voltará a esse mundo para reinar, para exercer o seu reinado, o seu juízo sobre a criação e poderemos desfrutar dessa paz num reino onde já não haverá mais mal, onde não haverá destruição, onde não haverá injustiça e toda a terra vai estar cheia de gente que conhece ao Senhor e viveremos em paz. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta hoje, as frustrações com as quais você venha lidando. Talvez esteja muito triste, abatido com a quantidade de gente, de instituições, de pessoas, de autoridades que falharam com você. Essa mensagem hoje é uma mensagem de esperança, de renovo. Não espere das pessoas aquilo que elas não podem te entregar. Esperemos do Senhor aquilo que só Ele pode dar. Porque onde todos os outros falharam e vão continuar falhando, o Senhor certamente jamais falhará. E dele devemos aguardar esse mundo perfeito que nos aguarda, onde toda a terra será lugar da sua habitação. E isso será glorioso. Que o Senhor renove a esperança do seu coração e que Ele nos ajude a lidar com as nossas frustrações ao longo da vida. A entender que as pessoas são falhas, são pecadoras, a nos ensinar a perdoarmos uns aos outros, a contribuirmos para o amadurecimento, crescimento uns dos outros. Talvez eu já tenha falhado com você em outros momentos. Me perdoa, meu irmão. Com toda certeza eu já falhei com muita gente. Que o Senhor nos ensine a nos perdoarmos, nos amarmos, nos cuidarmos, enxergarmos além das nossas falhas e esperarmos a perfeição que só Ele pode dar. E um dia estaremos com Ele, desfrutando de tudo isso em paz, diante do nosso Senhor. Deus abençoe você, sua família. Compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que precise recebê-la. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Vamos fazer com que a palavra chegue para cada vez mais pessoas. Deus abençoe. Volta amanhã que a gente segue lendo o livro de Isaías e a cada dia temos uma nova reflexão. Até!